Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais então um vídeo dessa série, O Grande Desconhecido, deste livro que nós estamos tratando aqui, o Espírito Santo e os seus dons, do Padre Antônio Roy Marim. Vamos lá, nós falamos sobre a graça santificante e definimos, segundo aquilo que foi o estudo aí deste padre, em relação à definição daquilo que é a graça santificante, né? Eu repito aquilo que foi do vídeo passado, dizendo assim: a graça santificante pode ser definida como um dom sobrenatural infuso por Deus em nossas almas para nos dar uma participação verdadeira e real de sua própria natureza divina, fazendo-nos filhos e herdeiros da glória. E nós dividimos ela, cada palavra, e explicamos, né, a questão do dom, que este dom é sobrenatural, ele é infundido por Deus, ele é infundido por Deus em nossas almas, para nos dar uma participação verdadeira, né, da sua própria natureza divina e nos fazer filhos verdadeiros de Deus e herdeiros do céu. E agora nós queremos falar sobre os efeitos desta graça santificante. Ele vai dividir em 3 partes, A, B e C. E nós iremos tratar essas 3 partes agora. Ele vai dizer na questão A, né, o efeito que essa graça causa em nós. Ele vai dizer: nos diviniza, nos fazendo participante da natureza mesma de Deus. É o primeiro e o maior efeito que a graça santificante produz em nossa alma. A raiz e o fundamento de todas as demais. Ou seja, para que um dia nós possamos participar do céu, estarmos no céu, Deus diviniza-nos. É aquela forma de viver como homens espirituais e não carnais. É aquela forma de nos fazer vivenciar e experimentar um pouquinho do céu aqui na terra. É a divinização, porque dentro de nós, e nós vamos falar um pouco sobre a inabitação trinitária em próximos vídeos, é aqui que Deus, né, em comunhão conosco, vai nos transformando nele mesmo, né? Eu repito a frase de São João da Cruz: o que Deus quer é nos fazer deuses, sendo Ele por essência e nós por participação. Qual é essa participação que nos é dada? A graça santificante. E através dessa graça santificante nos é divinizada a nossa natureza para participarmos da natureza mesma de Deus. Não poderíamos nós termos comunhão com Deus vivendo de uma forma totalmente carnal, totalmente humana, totalmente natural. Precisava uma intervenção da graça, transformando o nosso ambiente da alma, colocando um ambiente espiritual, e por isso o Espírito, aquele Espírito que nós escrevemos com E minúsculo, o Espírito humano, onde Deus ali vai nos divinizar cada vez mais. Isso é Pentecostes, irmão. Isso é graça de Deus sobre a nossa vida. Deixa eu dizer para você o segundo ponto: nos faz irmãos de Cristo e cordeiros com Ele. A terceira afirmação de São Paulo no texto da Epístola dos Romanos, que citamos mais acima, quando nós estávamos falando lá no vídeo anterior sobre a questão de ser herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo. Ou seja, uma vez que nós somos irmãos de Cristo, e é isso que a graça santificante nos faz, irmãos de Cristo, nós oramos então Pai Nosso, dado por nós, por Cristo. Este Pai é dado por nós em Cristo Jesus. Então, aquilo que Cristo tem, nós temos também. Nós somos cordeiros com Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, a graça que Ele conquistou para nós na cruz, tudo aquilo que Ele nos deu a partir da sua salvação, nós nos tornamos irmãos de Cristo e agora também ganhamos o mesmo Pai que Cristo tem. Então, essa é a segunda, segundo efeito, né, da graça santificante em nossas almas.
né? A primeira, então, é a divinização. E a segunda, então, nos tornamos irmãos. E a terceira e a última, ela vai dizer assim: nos infunde as virtudes infusas e os dons do Espírito Santo, que é o que nós vamos estudar durante as semanas, os dons do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo que criou em nós no batismo sacramental, né? O batismo que nos é dado pela igreja, o Espírito Santo vem morar em nós com o Pai, o Espírito Santo, e nesse ambiente espiritual que ele causa dentro de nós, dentro da nossa alma, ele traz consigo todas as suas bagagens, podemos dizer assim. Ele traz as virtudes infusas, ele traz os dons do Espírito Santo, os dons infusos, ele traz os dons efusos, que é os dons carismáticos, ele traz os frutos do Espírito, ele traz para nós toda esta bagagem, porque ele está em nós e traz tudo que é dele junto com ele, que são os seus dons. Então, quando nós queremos, por exemplo, pedir um dom, ou um dom carismático, ou um dom infuso para a santificação, nós temos que pedir, na verdade, o nosso amigo, hóspede da alma, chamado Espírito Santo. E aí ele traz todos os seus dons. Então, repito para nós terminarmos aqui. Quais são os efeitos da graça santificante? Primeiro, nos diviniza, nos faz participante da natureza de Deus. Segundo, nos faz irmãos de Cristo e cordeiros com Ele. Né? Tudo que aquilo que Cristo tem, nós temos também, a começar com um Pai comum. E também nos infunde virtudes infusas e os dons do Espírito. Os dons extraordinários, né? Os dons carismáticos, os dons infusos, as bem-aventuranças, tudo aquilo que é necessário para a nossa santificação e para a maior glória de Deus. Meu irmão, semana que vem nós voltamos então, segunda, quarta e sexta, com mais vídeos deste maravilhosa obra, o grande desconhecido, o Espírito Santo e seus dons, do padre Antônio Rui Marim, um padre dominicano aí, muito estudado, que fala muito sobre a vida espiritual. Queremos tratar muito dele aí e durante esse apostolado. Que Deus abençoe a sua vida e um Pentecoste pessoal aconteça enquanto nós esperamos a festa litúrgica de Pentecoste e nos transforme em uma chama viva de amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.